Olá, boa tarde a todo mundo. Oba, Oi, boa tarde. bem-vinda. Pois, Olá. Iraci está na área. Acho que ela não, Consegui! acho que ela ainda Consegui. não Ah, sintonizou. Liga aí para mim, sim. Iraci, Ué, tá ligado. o microfone dela. É, tô falando com Parece você. que tá. Tô, Iraci Não está ouvindo. ouvindo. eu tô ouvindo. Tu não tá? Estão me ouvindo? Boa tarde. A velhinha, agora eu estou ouvindo Oi, o Verinha, só ouvindo. microfone E da... eu? Estão me Eloá, estou ouvindo? ouvindo também. Estou ouvindo também, Ah, Eloá. ok. A Iraci que não. Iraci que nós não estamos ouvindo. Você está conseguindo me ouvir, Iraci? Ela também não está me ouvindo. Acho que quando ela entrou, ela não ligou o microfone. Ela ainda não ligou. Iraci, você vai ter que sair e entrar de novo. Entrar e clicar lá nas permissões. Vê aí se você consegue. Ela não está conseguindo. Tem alguém com cachorrinho aí. E bota cachorrinho aí. Deixa Eu desliguei aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Aninha aqui, Verinha. Vamos lá. Bem, meus Boa irmãos, tarde. boa tarde a todos. Está nosso horário aqui, já são 16 horas, e nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos iniciar o estudo na questão 296, tá? Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu vou pedir, Carmen, faz, por favor, nossa prece. Então, Senhor, agradecemos estarmos aqui juntos para estudar o seu Evangelho. Agradecemos por essa semana de estudos e que possamos aproveitar todas essas ideias, reflexões, para cada dia nos transformarmos um pouquinho de cada vez. Abençoe a todos nós aqui presentes, nos dois planos da vida, e somos muito gratos à Casa de Francisco por abrir as portas do conhecimento para nós. Graças a Deus. Eu acho que a Iraci não está ouvindo a gente, não. Ela não está ouvindo porque ela não entendeu. Não. A pessoa, quando entra, ela tem que ligar. A Verinha, de repente, podia ajudar, né, Verinha? Já estão Que me você... ouvindo? A gente está te ouvindo. Menino, olha, levei outra surra dele aqui agora. Meu Deus do céu. É uma confusão, viu? Pro meu QI altíssimo. Vê se você consegue dar uma orientação aí a Iraci, porque ela não está conseguindo. Você tem o telefone dela? Tenho sim, vou tentar. Com ela. Ela que antes dela entrar, ela tem que clicar lá no microfonezinho, na faixa para ela poder entrar. Dá uma explicaçãozinha a ela aí. Vou ligar para ela. Bem, meus irmãos, nós vamos aqui iniciar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelas oportunidades que eles nos oferecem. Então, aqui, eu vou começar fazendo a leitura da questão 296 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Então, eles dizem não, por não estarem sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros ou superiores, né, suas afeições são inalteráveis,
suprema felicidade lhes advém do amor que os unem. Quer dizer, os espíritos mais evoluídos, que ele aqui está tratando dos mais evoluídos, porque quando ele pergunta, são suscetíveis de se alterar, de se modificar as afeições individuais dos espíritos, e eles dizem não, porque eles não se enganam tanto assim, né? Eles não se enganam. Falta-lhes a máscara sobre o que se escondem os hipócritas. Porque entre nós é fácil a gente camuflar, né? Você encontra alguém que você não gosta, você bota aquele sorriso colgate, a pessoa não vai nem perceber que você está sendo hipócrita ou falso com ela, né? A pessoa vai falar, rir, brincar, e, no entanto, você está sendo falso com aquela pessoa. Já esses espíritos, os espíritos superiores, os espíritos, eles não precisam disso, né? As afeições, ele bota aqui, fala dos espíritos puros, mas não podemos falar dos espíritos superiores também, porque aqui na questão, eu vou voltar rapidinho, a questão 116, se eu não me engano, deixa eu voltar rapidinho aqui, quando ele fala aqui, da questão 111, espíritos superiores, né? Eles não são ainda puros, mas diz aqui que da linguagem deles sempre sai a benevolência, é uma linguagem invariavelmente digna, elevada, muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, comunicam-se complacentemente, né, com os que procuram de boa fé a verdade. Então, são espíritos. Inclusive, ele diz aqui, quando encarnam na Terra, é por exceção, para cumprir missão do progresso. Né? Porque depois ele fala aqui que as suas afeições são inalteráveis, os puros, mas esses espíritos superiores também. Não são espíritos que vão vestir a máscara da hipocrisia. De jeito nenhum. Eles não vão vestir uma máscara da hipocrisia, né? Porque a suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, nós poderíamos aqui dizer o seguinte, aí nós viríamos e perguntar assim, né? Para aquela famosa pergunta, como nós podemos reconhecer um espírito que mudou de feição pela reencarnação, né? Porque ele diz aqui, suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, como são espíritos, né? Que já são elevados, que são espíritos que lidam com as pessoas, mas não tem mais essa cara de falsidade, né? Então, lá no plano espiritual, estando esses espíritos no plano espiritual, e eles, né, entre os espíritos superiores, entre os espíritos sábios, entre os espíritos puros, como é que eles se reconhecem, né? Como se reconhece o espírito que mudou de feição pela reencarnação, ou, no caso, estando encarnado, ou no plano espiritual? Como é que você reconhece o espírito? Vamos pensar aqui no caso do encarnado. Primeiro vamos falar do encarnado, que a coisa vai ser mais ou menos semelhante no plano espiritual. Você reencarna, está aqui, reencarnado. Como é que o espírito que está no plano espiritual, ele vai te reconhecer? Os espíritos superiores a gente nem precisa falar. Eles já reconhecem porque eles sabem quem é. Mas vamos dizer que sejam igual a gente, né? Esses, que ele diz aqui, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Entre os inferiores, sim. Entre os inferiores, essas afeições
podem se alterar. Hoje você é muito amiga de alguém, gosta muito desse espírito, dessa pessoa. Amanhã, qualquer coisa que aconteça, você não gosta mais. Entre os superiores, isso não acontece. Não acontece. Primeiro porque eles, mesmo que alguém ele esteja, vamos dizer que seja um espírito superior encarnado, e ele sofra algum tipo de agressão, ele não vai guardar raiva daquela pessoa. Ele não vai guardar raiva. Ele vai compreender que aquele elemento agiu assim com ele por ser um espírito ainda ignorante. Então, o sentimento dele por aquele espírito não se altera, continua o mesmo. Será que a gente acha que o doutor Bezerra de Menezes, vamos dizer que ele encarnasse novamente, reencarnasse na Terra, novamente em missão? Falamos sobre isso. E aí, alguém aqui, um espírito dissesse, olha, será que ele deixaria de gostar dessa pessoa? Claro que não. Ele entenderia o porquê daquela pessoa ter agido assim. É um espírito ainda ignorante. Não no sentido agressivo, mas no sentido de não saber como deve se comportar. Seria esse caso. Agora, os espíritos superiores, do plano espiritual, esses espíritos superiores também não alteram as afeições deles. Continuam gostando de todos da mesma forma. Agora, vamos pensar assim: um espírito está desencarnado, o outro está encarnado. Somos nós espíritos imperfeitos. Aí a coisa muda de figura. Né? Aí a coisa muda. Não tem mais esse negócio de ele fez isso comigo porque ele é ignorante. Você vai dizer, ele fez isso comigo porque ele é ignorante. Não no sentido de que ele não sabe, mas no sentido de ser estúpido, ser grosseiro, né? A gente vai dar para a palavra ignorante outro sentido, o sentido errado. Porque a palavra ignorante significa isso, a ausência de conhecimento. Mas a gente vai dizer o quê? Vai usar o sentido errado da palavra ignorante. Né? Esse sentido agressivo, que é o errado. Agora, se eu estou encarnada, eu não sou mais facilmente encontrada por esses que não gostam de mim. Eu já não vou ser facilmente encontrada por eles, porque eu mudei de cara. Eu mudei de cara. Aí se pergunta, como se reconhece um espírito que mudou de feição, de aparência, pela reencarnação? Ora, você reconhece pela energia que ele libera. Então, você pode dizer que o espírito reconhece o outro em nova encarnação pela energia que ele exala, pelo hálito mental. É pelo hálito mental dele, pela energia que ele exala. Isso está lá, quando você pega aqui, só ver o Carta aos Efésios, é uma das cartas que Paulo escreveu, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Quando ele diz assim, no 25 ele diz assim, por isso deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, ele fala o seguinte, nós devemos sempre buscar estar nos reconciliando, para que você não possa ter um adversário. Porque quando ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele quer dizer o seguinte, que você nunca deve dormir com raiva de alguém. Sempre que possível,
busque a pessoa. Entendeu? Porque vai que tu morre durante o sono. Entendeu? Vai que tu morre durante o sono. E qualquer adversidade que você tiver contra um espírito, ele pode se tornar seu adversário. E aonde você estiver, ele vai te encontrar pelo teu hálito mental. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele chama isso de ressonância vibratória. Quando o perseguidor encontra o seu adversário. No caso dos espíritos superiores, como nós vimos na questão 296, eles não têm esse problema. Tá? Eles não têm esse problema de serem perseguidos ou perseguidos. Eles não têm esse problema. Tá? Porque eles não têm máscaras e as afeições entre eles são inalteráveis. E há uma felicidade, suprema felicidade, eles advêm do amor que os une. Mas não é o nosso caso. No nosso caso, tem problema, sim. Tem muito problema. Pega ali o livro Memória de Suicida, que eu esqueci. Então, para a gente tem esse problema. Então, o André Luiz, né, ele chama isso de ressonância vibratória. Quando o perseguidor encontra o seu perseguido. Espera um instante, gente. Esse aí do meio, ali em cima, ali em cima. Ali em cima. Isso, vai. Não. Ali, por favor, do esse. É porque ele está sem nome. Então, quando o perseguidor encontra o seu perseguido, e se esse ainda guarda também esses sentimentos negativos, a ressonância acontece. E, havendo a ressonância vibratória, o campo obsessivo pode ser mais convidativo. Por isso, Jesus falou lá, vigiai e orai. Tá? Então, esse é o grande problema. Tá? E esse é o grande problema entre nós. Quando o perseguidor encontra o seu perseguido. E se esse guarda ainda esses sentimentos negativos, a ressonância acontece. E, havendo a ressonância vibratória, o campo obsessivo pode ser mais convidativo. Eu até pedi aqui para pegarem o livro Memória Suicida, porque depois, quem tiver aí, o livro, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, a gente vai dar uma olhadinha no livro da Memória Suicida, que eu esqueci de falar com vocês, é no capítulo 2 dos réprobos. Depois eu dou direitinho o parágrafo. Esse livro, Memória Suicida, tem vai trazer muitos assuntos sobre isso. E eu vou abrir aqui um PDF, eu acredito que a Iraci tenha conseguido entrar, né? Um PDF, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da sintonia, ressonância e vibrações compensadas, que o André Luiz também trabalha sobre esse assunto do livro Mecanismos de Mediunidade. Deixa eu colocar aqui. Está aqui, ó. No livro Diretrizes de Segurança, eu acho que todos vocês devem ter esse livro, do Divaldo Pereira Franco e José Raul Teixeira, no capítulo 1, que trata da mediunidade, fazem uma pergunta, a equipe faz uma pergunta ao Divaldo sobre esse assunto, que é muito interessante. Ele diz aqui, ó, pergunta 27. Em mediunidade, o que seriam sintonia, ressonância e vibrações compensadas? Vamos prestar bem atenção nisso, porque vai nos esclarecer muitas coisas. O Divaldo vai dizer assim, ó, a sintonia, como o próprio nome diz, é a identificação. Estamos sempre acompanhados daqueles que nos são afins. A emissão de uma onda
encontra ressonância num campo vibratório equivalente. Aí temos a sintonia, como um rádio, que emite uma onda e é captada por um receptor na mesma faixa vibratória. Assim, aí ele vai dar um exemplo. Olha o exemplo que ele vai dar, vai ficar bem esclarecedor. A sintonia de Chico Xavier com o espírito Emmanuel dá essa ressonância maravilhosa que é a obra abençoada que o instrutor mandou à Terra. Então, a sintonia de Chico, tá, vai dar uma ressonância. A ressonância é a resposta. Qual é essa resposta? É a obra que o instrutor mandou à Terra. Quando Emmanuel se reúne com Chico, essa união dos dois dá uma resposta, dá um produto. Que produto é esse? São os livros que Chico psicografou de Emmanuel, toda a obra. A ressonância seria o efeito, né, o produto que decorre do mecanismo de sintonia. Então, toda vez que você mantém sintonia com alguém, isso vai ter um efeito. Esse efeito é a ressonância, que pode ser boa, como também pode não ser boa. É isso? Então, isso aqui, a ressonância seria o efeito que decorre do mecanismo de sintonia. E as vibrações compensadas são aquelas que oferecem, como o próprio nome coloca, a resposta dentro do padrão de reciprocidade. Quando o Chico sintoniza com Emmanuel, recebe a compensação do benefício que decorre daquela onda provinda do benfeitor, que lhe responde ao apelo através do bem-estar que lhe proporciona. Então, olha só, a ressonância é o produto que resultou daquela ligação. Então, se eu me ligo, no caso, o Chico se ligou ao Emmanuel, houve uma ressonância. O conjunto dos livros que eles publicaram. Agora, a publicação desses livros trouxe um grande bem-estar ao Chico. Né? Uma grande felicidade ao Chico. Né? Um grande mérito ao Chico. Isso é a vibração compensada. Então, quando alguém se liga a uma pessoa, né? Ou a um espírito, para fazer o mal, esse mal que eles irão fazer é a ressonância. Aí eles vão se reunir para matar alguém, para prejudicar alguém, para construir algo ruim. Isso é ressonância. Agora, no momento que eles estão produzindo aquilo, aquilo vai trazer para eles não bem-estar. No futuro vai trazer para eles o quê? Um prejuízo, não é? Eles vão ter que vão se tornar culpados de estarem cometendo um crime, vão ser prejudicados, vão ter que responder para aquilo. Essa é a vibração. São as vibrações compensadas. Então, quando o Chico sintoniza com o Emmanuel, recebe a compensação do benefício, que decorre daquela onda provinda do benfeitor, que lhe responde ao apelo através do bem-estar que lhe proporciona. Essa compensação pode ser positiva ou negativa. Se elaboramos ideias infelizes, só de pensar, Jesus já falou, né? Lembra quando ele falou sobre o adultério? Bastou pensar, você já adulterou. Esse é o quê? É a ressonância. Você pensou no adultério, você já adulterou. Essa é a ressonância. O que virá disso?
não vai ser coisa boa. Né? A energia que veio disso não é bom. Então, essa energia já vai prejudicar você. Essa é a vibração compensada. Né? Então, essa compensação pode ser positiva ou negativa. Se elaboramos ideias felizes, infelizes, somos compensados pelas respostas das entidades afins. Porque se eu elaboro uma ideia infeliz, ela já se concretizou. Só pelo pensar no mal. Só pela compensar do mal. E outros espíritos que pensam como eu vão mandar respostas para mim. O que é? A energia deles, que vai me prejudicar. Né? Então, se elaboramos ideias felizes, somos compensados pelas respostas das entidades afins, que se comprazem em nos utilizar na viciação toxicômana, alcoólica, tabagista, ou no exagero em qualquer função ou hábito. Então, se eu começo a beber ou a usar uma droga, aquilo vai trazer problemas, principalmente para mim. É o efeito. E como compensação, vibração compensada, outros espíritos que apreciam aquele tipo de vício vão se reunir comigo. E aí vão enviar a energia deles de forma ruim para mim. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o livro, quem puder, Memória do Suicida, no capítulo 2, que fala dos réprobos, o parágrafo é 55. Eu vou dar, quem tem o livro, vou dar uns 2 minutinhos aí, para vocês acharem esse parágrafo. Os réprobos. Dá uma contadinha rapidinha aí. Até o parágrafo 55, que eu esqueci de colocar. Depois vai ser no Livro dos Espíritos mesmo, não tem problema. Como começa o parágrafo? Como é que começa? Começa assim: cada um de nós no vale sinistro. Aí depois nós vamos lá para o meio do parágrafo. Cada um de nós no vale sinistro. Desculpa. Não, eu olhei para parágrafo 55. Cada um de nós no vale sinistro. Esse parágrafo, outro dia, nós estudamos aqui, acho que foi o 56. tem sim, eu uso daí também. Quem achar o parágrafo, pula aí umas 23 linhas. Cada um de nós no vale sinistro, vibrando violentamente. Aí pula umas 23 linhas. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha aqui. Eu vejo isso aí, parece um condomínio. É o capítulo 2 dos réprobos, parágrafo 55. Começa assim: cada um de nós no vale sinistro. Aí pula aí umas 23 linhas. Aí vocês vão achar assim: homens e mulheres transitavam desesperados. Bem no meio, quase no meio do parágrafo. Homens e mulheres transitavam desesperados. Quem estava procurando aí, acho que achou, né? Sim, já achei. Deixa eu achar meu lado. Aqui. Deixa eu só colocar. Hoje são dia 3, né? 3/4. Então, vamos lá. Vamos ler isso aí. Homens e mulheres transitavam desesperados. Uns ensanguentados, outros estorcendo-se no suplício das
no suplício das dores pelo envenenamento e o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido. Ele está falando aqui dos que se suicidaram pelo veneno, tomando veneno, né? Enquanto outros, mais incendiados, agora ele já está falando daqueles que tacaram fogo do corpo, a gritarem por socorro em correrias insensatas, traziam pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contado, todos possuídos de loucura coletiva. Ivone, nessa obra, ela diz que, entre tudo que ela viu sobre suicidas, ela cita os incendiados como o pior quadro que ela já viu na vida dela. De todos, do que se joga debaixo do trem, do que dá tiro na cabeça, do que toma veneno, ela diz que ver um espírito que se suicidou através do queimar, se jogar gasolina, ela diz que é uma coisa terrível, o quadro mais triste. E aquela criatura vai ficar nessa situação durante muito e muito tempo, nós sabemos. Ela diz que é um quadro terrível. E ela diz assim, e coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados, dos quais se não tinham notícias, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir. E as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas, em geral torturantes, irritantes, desesperadoras. A fadiga, a insônia, depressora, a fraqueza, o delíquio, né? Que é o delíquio, quer dizer, ele é um delinquente, ele delinquiu, né? Necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis a desafiarem possibilidades de suavização. Reparem, a desafiarem possibilidades de suavização. Então, naquele momento, é quase impossível ter uma suavização do sofrimento, porque a situação é complicada. A visão insidiosa e inelutável do cadáver, apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão, olha aí, na mente excitada dos vermes a consumirem o lodo carnal, fazendo que o desgraçado Marte se pusesse igualmente atacado de podridão. Isto é a vibração compensada. É a vibração. Entendeu? É a resposta de todo o ato. Então, o que ela está dizendo aqui? Tá? A repercussão de tudo isso. Porque a ressonância é o efeito do mecanismo de sintonia. E as vibrações compensadas é a resposta do ato que você cometeu. Vamos agora pegar o Livro dos Espíritos, na questão 257. 200, e deixa aí o 296, tá? Bota o marcadorzinho. Pega o seu Livro dos Espíritos. Tem assim. Ela vai, ela está perto da cabeça. Não sabe sim. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Aí no final. Não, ela sabe. Ali. Estava na sua frente, Ana. Estava na sua direita. À direita. Não. Não. 257.
No 257, você vai... deixa eu pegar aqui. No terceiro parágrafo. A 257 é bem grande, né? Vamos lá no terceiro parágrafo. 257. Procura aí o terceiro parágrafo. Achou? Aí o terceiro parágrafo começa assim: ensina-nos a experiência. 257, terceiro parágrafo. Achou? Daqui que eu acho que é 257, terceiro parágrafo. Aqui, ó. Aqui é 257. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. É esse aqui, ó. O último. Achou? Então, vamos lá. Ensina-nos a experiência. 257 está na parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. E ele diz assim: ensina-nos a experiência, e por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação que se acha. Crê não está morto. Por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então, olha só, essa situação dele sentir que está vivo, né, de sentir que tem alguma coisa estranha, vai acontecer enquanto ele estiver ligado ao cordão de prata. Lembra que nós estudamos isso? Que é o cordão fluídico? Enquanto houver ligação entre o espírito e o corpo, através do cordão fluídico, o cordão de prata, ele vai ter essas sensações. Aí ele vai trazer aqui uma explicação sobre essa situação. Ele vai dizer aqui, ó, disse-nos certa vez um suicida, tá? Disse-nos certa vez um suicida, peraí, não estou morto, não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Não. No entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito. E ainda menos o espírito. Mas ele disse, sinto os vermes a me roerem. Mas os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Aí ele vai aqui trabalhar a questão da palavra, né? Ele vai dizer assim, ó, repercussão talvez não seja o termo próprio, que pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, do qual ainda o conservava ligado ao perispírito, que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade, que o espírito tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, que ele não for em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento, essa vibração compensando, havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Então, ele era um suicida. Ele buscou o suicídio. Foi ele que buscou, né? Esse suicídio teve um efeito. Teve um efeito. E aí, desse efeito, ele vai começar a se
sentir coisas, né? Essa agonia, esse desespero, que pode durar anos ou até séculos. São as vibrações compensadas. É o que o Divaldo está explicando aqui. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar alguma coisa? Vamos Eu queria que você repetisse novamente esses termos que eu queria anotar. aqui no texto, ó. Olha só. A sintonia de Chico Xavier com Emmanuel dá ressonância maravilhosa. O que é a ressonância? É o efeito. É o efeito automático. Chico trabalhando ao lado de Emmanuel, dessa união dos dois, surgiu o quê? Vamos dizer assim, um produto, né? Um efeito da união dos dois. Os dois espíritos já certamente elevados produziu um efeito maravilhoso. A obra que nós estudamos de Emmanuel, os 4, não só de Emmanuel, de outros espíritos também, são 400 e poucos livros que o Chico publicou. Vamos dizer que desses 400, 300 sejam de Emmanuel. Esse é o efeito. É a resposta, é o produto, vamos dizer assim. Isso se chama ressonância. Então, a ressonância é o efeito. E é o efeito que é o produto que decorre o quê? Da sintonia. Se não houver sintonia entre os dois, não haveria ressonância, não haveria efeito, não haveria um produto. Deu para entender aí? Os dois estão ligados, tinham afinidades, se reuniram, estabeleceu-se a sintonia, e dessa sintonia, essa sintonia teve um efeito, que é a ressonância. Tá? Agora, produção desses livros, surgiu uma vibração compensada. Né? Surgiu, vamos dizer assim, um benefício. Dessa ressonância, desse produto que eles produziram, surgiu um benefício. Esse benefício é a vibração compensada. E poderia ser também, no caso, vamos dizer, a vibração compensada pode ser benefício ou pode ser prejuízo. Entendeu? A vibração compensada pode ser o benefício ou pode ser... Obsessão. Uma obsessão, então... Exatamente. É um prejuízo. Aquilo que a gente estudou do vampirismo, Isso. Exatamente isso também. Porque dois espíritos inferiores se reúnem. E daí começam a prejudicar os outros. Isso aí é ressonância. É o efeito da sintonia entre os dois. Agora, mais tarde, o que eles produziram vai trazer para os dois o quê? O prejuízo, que é a vibração. Entendeu? É isso aí. Então, continuando aqui no texto do Divaldo, é a resposta do Divaldo. Quando oramos ao Cristo, ou oramos a Deus, recebemos imediatamente a compensação do bem-estar. Que é o quê? Olha aqui, a compensação do bem-estar. É a vibração compensada. Então, quando oramos ao Cristo ou oramos a Deus, recebemos imediatamente a compensação do bem-estar, que decorre de estarmos sintonizados com o alto. Entendeu? Como nós estamos orando a Deus, aquela oração, né, sincera, não aquela, né, aquela coisa que às vezes a gente faz antes de dormir. Quando a gente faz aquela oração com o Senhor, eu estou o quê? Sintonizada. Sintonizada. Então, eu vou receber uma compensação, que é o bem-estar que vem para mim. Porque se eu estou orando ao Cristo, nesse momento eu sintonizo com quem? Com a espiritualidade superior. Né? Se essa minha oração é verdadeira,
Naquele momento que eu começo a orar a Deus, os espíritos bons vêm se reunir conosco, se aproximam de nós. E dessa oração, quando a gente faz a oração, e eles se aproximam de nós, muitas pessoas são beneficiadas, que aquela tua oração vai ser potencializada pela oração de outros espíritos superiores e vai beneficiar muitas pessoas. E você vai receber o quê? O resultado disso, que é a compensação do bem-estar. Por exemplo, estamos fazendo uma reunião de irradiação. Uma reunião de irradiação. Então, várias pessoas estão ali, com o coração aberto, buscando orar para ajudar uma pessoa. Você estabeleceu a sintonia com vários espíritos bons. Essa sintonia vai levar uma ressonância, que é o quê? O auxílio àqueles que estão necessitados. Muitas pessoas vão ser auxiliadas, vão ser ajudadas. O que sobrou para você? O bem-estar por estar colaborando, a vibração compensada. Entendeu? Então, muito simples. Alguém ainda ficou com alguma dúvida? Acho que não, né? Vamos agora para o Livro dos Espíritos, questão 297. Eu achei essa explicação do Divaldo bem interessante, bem esclarecedora, né? Para a gente entender como é que isso funciona. Eu achei bastante interessante. Eu não sei, eu acho que a Iraci não conseguiu, né? Ela não conseguiu entrar. É porque a pessoa não entende que quando ela entra, antes de entrar na sala, ela tem que clicar ali para ativar o microfone. Vamos lá, 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos, né? Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida. Desde que originada de verdadeira simpatia, né? Aquele carinho verdadeiro entre as pessoas. E isso, se você chegar no plano espiritual, vai continuar. Isso vai continuar, não vai mudar. Né? Aí ele diz aqui, se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Aquela coisa do casamento por interesse, né? Ah, casei com ele ou com ela por interesse. Isso não é sincero. Quando desencarnarem, chegarem ao plano espiritual, o que vai acontecer? Esse sentimento vai perdurar? Claro que não, principalmente se alguém se viu prejudicado. Se alguém se viu lesado, muito pelo contrário, né? Não vai só continuar, mas pode estabelecer até um processo obsessivo. Mas aqui, as afeições entre os espíritos são mais sólidas. Quando ele fala isso, ele está falando daqueles espíritos que já têm um certo grau de evolução. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. A gente sabe, infelizmente, que muitas amizades aqui na Terra são baseadas em interesse. É aquele tipo de coisa assim. Ah, fulano, né? Eu já ouvi até gente falar isso. Fulano pode ser útil, então vale a pena a gente cultivar essa amizade. Não sei se você já ouviu falar isso. Eu já ouvi falar. Isso. 297. Ah, é bom a gente manter essa amizade, porque essa amizade pode render frutos no futuro. Então, a pessoa está mantendo uma amizade com alguém, esperando no futuro tirar algum lucro disso. Fala, Aninha. Você queria falar alguma coisa?
Acho que não, que ela ligou. Não, está aberto. Desculpe, estava aberto aqui. Não, eu estou adorando o trabalho. Então, opa. Então, a questão é essa. A questão é essa. Tem muita gente que faz isso. Não, vamos tratar de cultivar bem essa amizade aqui, quem sabe. Vai que a gente amanhã precisa, não é assim? Ó? Então, aqueles aqui. Já no plano espiritual, isso não acontece. Tá? Porque eles não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais do amor próprio. Questão 298. As almas que devam unir-se estão desde suas origens, desde que foram criadas, predestinadas, olha a palavra aí, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade é que fatalmente um dia se reunirá. Já estudamos isso, né, até com o Emmanuel, lá do Livro Consolador. Não existe metadinhas eternas, né? E eles dizem não. Ele perguntou a Kardec, as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, desde que foram criadas, predestinadas. Fulano vai ser de ciclano, né? Bateu o martelo para isso. A essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, aqui falta, a metade da laranja, né? Aqui fatalmente um dia se unirá. Não. Ele é taxativo. Não Isso há... é destino, né, Rose? Isso, então, é destino. Isso se chama destino que não existe, então. Né? Mas é que não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos. Por quê? Porque mais tarde, quando todos nós nos tornarmos espíritos puros, fatalmente seremos unidos. Nós seremos unidos. Porque seremos espíritos perfeitos, então os espíritos todos serão unidos, né? Então, a união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Por quê? Porque não tem aquela coisinha de ele olhou para mim, sei não gostei do olhar que ele me deu. Não existe, não vai existir isso entre os espíritos superiores. Né? Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Quanto mais espíritos são unidos, mais felizes eles são. Quanto mais desunidos eles são, menos felizes eles são. Né? Ou melhor, quanto mais unidos eles são, mais felizes. Quanto mais desunidos, mais infelizes eles são. Dá uma olhadinha na nota da questão 303. Daqui a pouco a gente vai estudar ela. Mas não é a nota, só a notinha. É a notinha de Kardec, que a pergunta é assim. É a 303A, tá? 303A. Kardec pergunta assim, podem deixar de ser simpáticos um ao outro, dois que já o sejam? Certamente se um deles for preguiçoso. Né? Se um for preguiçoso, por que eles vão deixar de ser simpáticos? O preguiçoso vai parar de evoluir. Ele vai parar de evoluir. E o outro vai evoluir. Aí olha a notinha de Kardec. A teoria das metades eternas, que é o que a gente está vendo aqui na questão 298, encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, e que é bom sublinhar isso, não deve tomar ao pé da letra. Tá? Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Então, não devemos tomar essa ideia de metades eternas, a minha banda da laranja, da maçã, essa coisa toda, como algo que seja verdadeiro. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram.
Aí a gente lembra lá do Emmanuel, no livro Consolador, se eu não me engano, é na questão 231, quando Emmanuel fala sobre esse assunto, e no final do livro Consolador, veio a nota da federação, chamando a atenção para essa questão aqui. E Kardec não aceita a história de metades eternas. E aí eles vão falar com o Emmanuel, manda uma pergunta para o Emmanuel para explicar. Aí o Emmanuel diz que não foi isso que ele quis falar, que se houve um mal-entendido na resposta, fica por conta do médium, que não filtrou bem a voz, o pensamento do Emmanuel. Aí a gente corta o pescoço e pergunta, quem era o médium? Chico. Se o Chico filtrou mal, o nosso filtro, então, também é muito bravo, não é? O nosso filtro também é. Então, ele diz aqui, né? Trata-se, essa metade eterna, uma expressão usada na linguagem vulgar, que se não deve tomar ao pé da letra. Você pode dizer assim, você é minha metade, uma forma de dizer que você e aquela pessoa têm muita afinidade, mas não é para levar isso ao pé da letra. É só uma forma de dizer, somos duas pessoas afins, minha metade, mas só assim, como uma expressão, não levar ao pé da letra. Tá? Aí diz, quem leva essa expressão ao pé da letra acredita que no universo tem a metade da sua laranja ou metade da sua maçã, se não gostar de laranja, um espírito de ordem inferior. Necessariamente limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. O espírito que respondeu, falando que tem metades eternas, ele aqui não está falando de Emmanuel e Chico, não, tá, gente? Que quando foi escrito o livro do Espírito, Chico nem tinha nascido, né? Chico nem tinha nascido. Ele está falando de algum espírito que deu essa resposta para Kardec ou para alguém na sociedade, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, alguma coisa assim. Ele não está falando de Emmanuel, porque Chico não tinha nem nascido ainda, tá? Então, quer dizer, algum espírito falou sobre isso, porque Kardec sempre fazia pergunta para os espíritos, né? Então, se Kardec fez pergunta para alguém deu essa resposta, não leve em conta que o espírito que respondeu não teve muita evolução e falou, entre aspas, besteira. Então, ele diz aqui, necessariamente limitado, olha só, necessariamente limitado sendo o campo de suas ideias. Quer dizer que o espírito que respondesse tem o campo das ideias limitado. Exprimiram seus pensamentos com os termos que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade. Aí o pessoal vai dizer assim, mas e Paulo de Tarso e Abigail, né, que era a namorada dele, Abigail, se eu não me engano, eu confundo Abigail com a mulher do Emmanuel. Qual era o nome dela? Lívia, né? Lívia era de Emmanuel, é do senador, Abigail era de Paulo. Porque vai dizer, e Abigail e Paulo de Tarso? Não são metades eternas, não são. Tá? E Emmanuel e Lívia não são metades eternas. Então, dois espíritos têm fatalmente se unir um dia da eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Ficaram separados, porque de repente foram muito unidos aqui na Terra, cada um desencarnou, foi para um canto, mais tarde eles vão se encontrar. São os metades que estão se encontrando? Não. São espíritos afins, espíritos simpáticos, mas não tem nada de metades eternas. Não estão fatalmente condenados a viver juntos, né? Cada um tem o seu destino, cada um tem a sua tarefa a realizar. Vamos pegar aqui a 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata, não é correta. Se o espírito fosse a metade do outro, separados, os dois estariam incompletos.
estariam ambos incompletos, não é? Se é minha metade, eu só sou isso aqui porque eu tenho a colaboração de 50% do outro, né? Aí, se o outro vai embora, e aí, como é que eu fico? Nós somos individualidades. Então, ninguém é metade do outro. Mais lógico do que isso é possível. 300. Se dois... Rose, Vale. tem pessoas que vivem eternamente com aquele sujeito, sei lá, com aquela sujeita, para não se encontrar depois. Mas não resolve, por quê? Não resolve o caso e depois vai se encontrar. Exatamente. Aí diz que é É minha questão disso. bagaço. Tem que resolver, não precisa estar junto, não. Que não. Pode resolver a situação. Nós somos individualidades. 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre. Kardec vai logo, né? Ele vai logo dos extremos. Para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Estamos perfeitos, estamos todos unidos, né? Porque não temos diferenças, principalmente nas questões morais, uns com os outros. Tá? Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como dantes os que lhe ficaram abaixo. Se você está ali, vamos dizer, vivem dois espíritos de maior dificuldade, vamos levar para a questão moral. Se um se eleva, ele já não vai ter mais a mesma afinidade com aquele que quis se manter lá embaixo, no lodo, não é? Ele não vai querer mais manter a afinidade com aquele. Então, essa coisa de unido para todo sempre, da forma como Kardec fala, não acontece. Agora, quando todos são superiores, estamos todos unidos, uma grande família. Não há problema entre eles. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento do outro? Ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? A simpatia, diz os espíritos, que atrai um espírito para outro, resulta da perfeita concordância, da afinidade de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade, foi o que eu falei anteriormente, na questão 299. Se um espírito fosse metade do outro, separado dos outros estariam incompletos. Se somos individualidades, então a simpatia que atrai o espírito para o outro vem da nossa afinidade, dos nossos gostos. Né? Nós gostamos da mesma coisa. Isso estabelece uma simpatia, né? Dos nossos pendores, dos nossos instintos. Mas ninguém está completando ninguém. Você tem a sua individualidade, tem os seus gostos, né? Tem a sua tarefa, tem o seu trabalho, tem o seu jeito de ser. O outro também é a mesma coisa. Mas calhou, né? Nós gostamos das mesmas coisas. Então, nós temos uma simpatia um pelo outro. Mas eu tenho as minhas características, você tem as suas características. Ninguém é metadinho do outro. Nós somos individualidade. 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos, quer dizer, na simpatia dos pensamentos e sentimentos, ou também da uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Ele diz aqui, ó, a identidade necessária à existência da simpatia perfeita. Se ele está falando de simpatia perfeita, ele está falando de espíritos elevados, que a simpatia é perfeita. Né? Aí ele pergunta, apenas consiste na analogia, na simpatia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Temos o mesmo nível de conhecimento. Olha a resposta. Na igualdade dos graus de elevação.
tá? Simpatia perfeita são espíritos que têm o mesmo grau de elevação. E aí entra o quê? Simpatia de pensamentos, sentimentos, conhecimentos. Então, na igualdade dos graus de elevação. São espíritos que estão no mesmo grau evolutivo. Aí você pode estabelecer a simpatia perfeita. Tá? Então, na igualdade dos graus de evolução. 303, para a gente encerrar, porque a 303A já lemos. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são, todos o serão. Mesmo os maiores adversários hoje, um dia serão simpáticos todos, porque serão todos espíritos perfeitos. A pessoa diz assim, nossa, quer dizer que aquele fulano que queimou o mundo inteiro vai ser um dia espírito perfeito? Vai ser. Vai ser fulano de tal Jesus. Fulano de tal Cristo. Né? Vai ser um Cristo. Ele vai ser um Cristo. E sendo um Cristo, ele vai ser simpático a todos. Então, todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, terceira categoria, terceira ordem dos espíritos imperfeitos, ascenderá, quer dizer, vai evoluir, aperfeiçoando-se aí que se acha com outro espírito. Então, vão evoluir a chegar ao nível de Jesus. Jesus falou para a gente, vocês poderão fazer tudo que eu faço, até muito mais. Né? Vão todos chegar à categoria dos cristãos. Tá? E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então, olha só, todos serão espíritos puros, todos serão perfeitos. Né? Vamos dizer que tem um espírito aqui, do 100º, 30º degrau. E o outro está no 100º degrau. Aí esse que está do 100º, 30º degrau, dá uma cochilada. E o outro vai subindo. Ó, pode pegá-lo antes até de se tornarem espíritos perfeitos. E pode até passar, se esse daqui estacionar. E nós sabemos que nós podemos estacionar. Ele não pode ter esse degrau de conhecimento, de elevação, mas ele pode dar estacionada. E aí o outro encontra com ele até passa. Jesus falou, vocês podem fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Vai que ele está até sendo humilde, vai que eu dei uma piscada. Vocês poderão passar por mim, não é? Então, quer dizer aqui, o espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, quer dizer, vai subir, aperfeiçoando-se, aí que se acha que é outro espírito. Então, vai encontrar com o outro, pode se equiparar ao outro que está mais acima. E ainda pode ir mais depressa. E mais depressa pode se dar um encontro dos dois. Tá? Se o mais elevado... Porque se o mais elevado continuar subindo, ele vai estar sempre indo atrás do outro, né? Mas vai que o mais elevado parou. Ele pode encontrar e até passar. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Vai que ele dá uma cochilada, o outro vai e passa ele. Ou então o outro vai, encontra com ele e diz assim, fulano, acorda, que eu cheguei. Agora vamos seguir juntos? Aí o outro, eu dei uma cochilada, estava muito cansado, né? Encontrei umas provas muito difíceis, eu parei e fiquei um tempo aqui. Agora que nós nos encontramos, vamos juntos os dois. Ou os dois juntos. Ou o outro quer continuar ali, ele vai embora. E nós, no plano espiritual, às vezes, você encontra casos assim, de espíritos que estavam numa posição, diziam, né? Eu estou numa posição muito privilegiada. E, de repente, ele olha e diz assim, mas como é que fulano está aqui? Quando eu estava na Terra, fulano não queria nada, estava na festança, fazia um monte de besteira. Como é que ele já chegou aqui? Porque você se acomodou da sua posição.
achando que estava tudo maravilhoso, sensacional, não precisava mais andar. Lembra da fábula da lebre e da tartaruga? A lebre achando que estava numa boa, deitou debaixo da árvore e dormiu. Tartaruguinha que vinha lá devagarzinho, foi. Quando a lebre percebeu, a tartaruga já estava atravessando a linha de chegada. Porque, né, como diz o outro, deitou aí sobre os louros, esqueceu de acordar. Então, a gente tem que estar sempre atento. Como diz o outro, né? Para o alto sempre, né? Para o alto e avante. Tem um filmezinho que fala para o alto e avante. A nossa ideia é sempre tem que trabalhar para subir. Não pode ficar parando, principalmente por causa de besteiras. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí? Carmen queria falar alguma coisa? Olha, o livro mesmo que você se referiu é do Divaldo, né? E do Raul Teixeira. De segurança. Como é que é? Como é que é? Diretrizes de Ah, segurança. tá bom. A pergunta 7, diretrizes de segurança. Essa pergunta, se eu não me engano, está no capítulo sobre mediunidade. Então, gente, vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h30, nós retornamos para o estudo da Dona Ivone Pereira, Devaceno Invisível, tá? Se eu não me engano, porque a Iraci até perguntou, é o capítulo que fala do Frederico Chopin, e está mais ou menos no parágrafo 22 ou 23 do Devaceno Invisível, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aqui, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que nós temos recebido, porque esses estudos têm nos esclarecido muito a respeito de muita coisa, né? Então, que a gente possa sempre aproveitar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos que sempre recaem sobre cada um de nós. Que nos permita continuarmos estudando, crescendo, progredindo, para que possamos nos tornar melhores trabalhadores da tua seara. Obrigado, Pai. Muito obrigado sempre. Graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha agora